Boa noite a todos, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje aqui no NUME, nossa nave principal, com a nossa palestra de número 12, em que vamos abordar alguns temas, entre eles vamos conversar um pouquinho sobre as desigualdades de riquezas e aptidões que se dão nos seres humanos hoje na superfície desse planeta. Vamos comentar sobre por que elas ocorrem. Vamos também entrar num assunto que é bem preocupante para a humanidade, que é o que pedir a Deus, o que pedir ao Pai. Vamos trabalhar a ideia da verdadeira propriedade e como a gente vai falar de riqueza, aptidão, a gente vai identificar se o Pai, se Deus, permite essas diferenças e por que ele o faz, tá? Mas antes de a gente entrar propriamente no assunto, vamos fazer aquela nossa preparação inicial, fechando os olhos se possível. Quem fica tonto, quem desdobra com facilidade, percebe a não condição de fechar, não precisa, mas se for possível, se você consegue, feche os olhos, inicie aquele processo de respiração calmante, tranquilizante, inspirando, retendo e expirando. Ao inspirar, você coloca para dentro, além do gás oxigênio, coisas boas, coisas belas, coisas que você vai lembrar como sendo boas e belas, mas sobretudo, a energia que já está alocada aqui, nesse ponto, preparada pelos seres que aqui vieram antes, e deixaram para cada um daqueles que está aqui partículas, energias, designações únicas. Ao reter esse ar, faça com que ele trabalhe em todos os seus 32 corpos, mesmo que você não os conheça. E ao expirar, expire com força, trabalhando o músculo do diafragma e do períneo, e você vai expirar, retirando de você, além do gás carbônico, você vai retirar os seus medos, fobias, travas, bloqueios, coisas que impedem a sua ascensão. Se você conseguir concentrar bem, você é capaz de retirar os seus problemas todos numa respiração bem feita. Então, inspire, retenha e expire. Nos ligamos aos queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, em especial as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara, a grande fraternidade branca, a ordem Santa Ametista e a ordem Santa Esmeralda. Os comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, os centuriões de Orion, todos os comandos e comandantes de frotas estelares que enviam a nós aqui agora as diversas naves já estão entre nós. Entre elas, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz, tronos de pretos velhos e caboclos, abrem um enorme círculo de luz à nossa volta. Fora dele, os tronos de Exus e Pombagiras, com destaque para Maria Padilha Rainha e Exu Veludo. Assim, pedimos a todos vós aqui presentes luz, paz, saúde, proteção, inspiração e condição para que a partir de agora possamos trocar o conhecimento sideral que aqui chegará. Vamos então dizer todos juntos o nosso louvor felídio, que significa amor, luz e gratidão. O querido Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Jai Jai Shiva Shiva Onkara, Jai Jai Shiva Shiva Onkara, Hare Om, Hare Om, Hare Onkara, Hare Hare, Hare Hare Onkara. Assim é, assim está feito. Vamos lá então.
A nossa introdução de hoje, ela começa com Sai Baba, e segundo ele transferiu a muitos daqueles que são estudiosos dele, o que ele deixou escrito, e a quem faz algum tipo de segmento a esse tipo de filosofia, a ideia de que Deus, que a gente aqui nem chama de Deus, chama de Pai, mas tudo bem, é a mesma coisa em equivalência. Deus equivale ao homem menos o ego. Eu só ouvi isso de Sai Baba. É uma inversão de valores. Em vez de tentar parte do homem para chegar a Deus, ele faz o contrário. Ele fala que Deus é exatamente o que o homem é, menos o ego. E se você realmente conseguir tirar do ser humano o ego, você ascende demais essa criatura. Você eleva ele a um nível muito mais divino do que ele se apresenta aqui. Por mais que a gente acredite que não tem ego, que não é tão egóico assim, a gente é muito egóico. Por isso que a gente se torna egoísta, porque a gente valoriza demais o nosso eu. Tudo para mim, depois para mim, em terceiro para mim. Por mais que algumas pessoas trabalhem essa lógica desse desapego, nós somos muito ligados ao nosso ego. E ele também dá uma outra visão. Ele fala que o próprio Deus tem um eu dentro. Se você olhar a palavra Deus, o centro dela é eu. Só que ela é um eu acrescentado de D e S, que segundo ele é D de determinação e S de sabedoria. Então, quando você é um ser que acrescenta a você determinação, que é uma coisa que muitos de nós não têm, e sabedoria, você se torna um ser divino. Isso é só uma introdução para tentar mostrar como é possível aproximar o ser comum de Deus, da ideia do Pai. E eu falei aqui muito de ser humano, mas nós já sabemos aqui que nós estamos humanos. Você hoje no planeta está alocado como ser humano. Você não necessariamente é humano. Você pode estar ligado a outras raças, que a gente já passou para vocês algumas ideias sobre isso. Vamos falar então das riquezas. Qual é a ideia geral de riqueza? E quando eu falo de riqueza aqui agora, eu trato de êxito. Não é só riqueza de ser rico em termos de capital. Mas quem é que tem êxito no planeta hoje, na superfície da Terra? Quem é que é rico? São aquelas pessoas, a nossa consideração mundana, tá, gente? São aquelas pessoas que têm títulos, que têm riqueza material, que têm poder, que têm fama. São aquelas pessoas que fazem com que a vida seja regida pela ideia de tirar vantagem de tudo e de todos. Sobre esse tema, inclusive, tem uma parte final da palestra que toca nesse assunto. É também a ideia do bom, nada bom, ruim e velho se dar bem. Eu quero sempre me dar bem. Ou a ideia também de que a vida é curta. E por ser a vida curta, eu tenho que aproveitar o máximo possível. A vida é curta em termos, isso aqui é uma passagem, a vida não se resume a isso aqui. Você está aqui por um momento. E esse pequeno momento é só uma etapa. Se você achar que tudo se resume a isso aqui no plano da matéria, você está limitando demais a você mesmo. Mas falando da riqueza, o problema é a riqueza? O problema é a riqueza, inclusive a riqueza material? É claro que não. As pessoas podem ser ricas, as pessoas podem ter posses. Não é ser rico ou ter posse ou ter algo em abundância que é o problema. O abuso e o mau uso do que você faz daquilo ali, esse sim é o problema. Quantas pessoas são ricas, materialmente falando, e fazem bom uso? E às vezes a gente não ouve falar sobre isso porque as pessoas não revelam, porque isso não é divulgado, porque isso também não dá ibope. Então o problema não é a riqueza. Para não parecer sempre que você quer estar batendo no lado materialista, como se o material fosse o problema. Não é. É o mau uso que você faz desse material, dessa riqueza, seja essa riqueza título, propriedade, dinheiro, o que for, bem usado, vai levar a bons frutos. Mal usado, até a pessoa que tem quase nada consegue fazer mau uso daquilo. Mais do que isso, a riqueza material ela é poderoso elemento de progresso intelectual. Se você observar as evoluções da tecnologia, da ciência e de quase todas as áreas, todas elas dependeram de estudo, pesquisa e aprofundamento. Como se faz isso sem dinheiro? Como se faz isso sem investimento? Não faz. A maioria das áreas como
células-tronco, física quântica, divisão celular, energia reciclável, que é um tema tão moderno, energia verde, detox, tudo isso é algo que vem crescendo graças a investimentos materiais, a investimentos de pesquisa. Você precisa do lado material, tem que saber fazer bom uso dele. Tem um outro livro que é o Guardião do Fogo Divino, de Rubens Saraceni, que fala o seguinte: os maiores bens de nossas vidas são os que estão à nossa volta. A gente estava falando de bens, e a gente normalmente relaciona os bens às coisas. A gente esquece que muitos desses bens, os principais, são os seres que estão com você. Nem sempre esse ser é familiar, não, tá? Às vezes são aqueles que estão à sua volta. Isso pode ser vizinho, amigo, pode ser parente, pode ser com quem você trabalha, com quem você encontra de vez em quando. E ele continua: se nós vemos esses seres como um mal, nós é que não estamos nada bem. Então, de novo, ele aloca o problema na própria pessoa. Continuando. Agora a gente vai tentar destrinchar um pouquinho a ideia de desigualdade das riquezas. Nós somos igualmente ricos no planeta? Obviamente que não. E por que isso acontece? Muitas pessoas tentam linkar isso por questão de injustiça divina. Se Deus realmente fosse injusto, ele não seria Deus. Se houvesse essa possibilidade de ser injusto, ele não seria Deus. Será que é azar? Será que é coincidência? Será que é acaso que leva algumas pessoas a terem mais e outras terem menos? Não. Tentem se desatrelar dessa ideia de acaso, de coincidência, de sorte e azar. Não somos igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir as riquezas de toda a ordem. Então, de novo, o problema está em mim. Sou eu que não me dedico, sou eu que não me interesso, sou eu que sempre acho que dá muito trabalho, que é muito chato. Eu não corro atrás. E muitas pessoas se escondem atrás da ideia de: eu não sou inteligente para isso, eu não consigo, eu não sou capaz. É um autolimitador. A própria pessoa se limita. Ela já gera o bloqueio inicial e nessa hora não precisa de influência externa. É você se limitando. Não somos, inclusive, sábios e previdentes o suficiente para conservá-las. Quantas pessoas têm muitas coisas e não conseguem conservá-las? Porque não conseguem ser sábios, previdentes para conservá-las. Se você lembrar de muitas pessoas que você conhece, que já foram ricas um dia e que perderam tudo, ou que já tiveram alguma coisa a mais do que tem hoje, e aparentemente de uma hora para outra, e nem sempre é assim, nem sempre é de uma hora para outra, quase nunca é, também não é de repente, do nada, alguma coisa aconteceu, que você foi desatento, que você foi inescrupuloso, ou alguma outra definição, que levou você a perder aquilo que você tinha. Vamos à riqueza material em profundidade. A riqueza material ela é uma experimentação moral, e os nossos mentores alocam a cada um de nós no projeto mais adequado. Então você está hoje no planeta no nível ideal, perfeito para você realizar o seu projeto. Por mais que a gente não aceite isso, por mais que a gente olhe para o vizinho, olhe para o outro e ache que poderia estar melhor, o seu momento é esse. E nisso estão os problemas, as dívidas, as dúvidas, as questões de limitação que limitam você na questão de saúde, dinheiro, educação, trabalho, tudo. Porque se você talvez estivesse em outra situação, você não estaria buscando na direção em que você está. Além disso, para que os mentores alocam a gente nos projetos mais adequados? Para que nós experienciemos tudo ao longo das existências e dentro de uma mesma existência. Então são duas coisas aqui. Ao longo das existências, das muitas que a gente tem em diversos lugares, não aqui só no planeta, mas sobretudo nessa agora. É aquela lógica que o Chico Xavier falava lá atrás. Nós estamos no melhor lugar
no melhor momento para o meu objetivo futuro de ascensão. E ele vai além. O exercício de saber utilizá-la quem? A riqueza material, de maneira mais adequada, passa por duas questões. Riqueza. A pessoa que é rica, em qualquer aspecto, tá? A gente não pensa só em riqueza no sentido de capital. A riqueza de qualquer tipo é uma prova de abnegação, é uma prova de caridade. A questão da esmola. Por que eu estou falando em qualquer sentido? Por exemplo, não só de dinheiro, mas a pessoa que é rica de saber, que é rica de conhecimento, que é rica de condições de passar para o outro e não o faz, ela está limitando aquilo para dentro dela. Ela não passa adiante o conhecimento. Isso é riqueza de saber. Não é só riqueza no sentido de riqueza de capital, dinheiro, bens, propriedades. E a pobreza? A pobreza é uma prova de paciência e resignação. Normalmente, todos nós passamos por todas essas provas, se não na mesma existência, em várias delas. Por isso que, em geral, a gente experiencia opções femininas e masculinas, opções belas e não tão belas, com posses e sem posses, para que você possa ter na sua bagagem tudo isso registrado, a condição de ter passado por todas essas necessárias experiências. Dúvida? Eu vi um barulhinho, achei que era alguma coisa. 4 questionamentos a serem realizados. O que levamos desse planeta? É uma coisa que também o próprio Chico, o Divaldo fala até hoje. O que a gente leva daqui? O que a gente realmente está esperando levar daqui? O que realmente é nosso? O que nos pertence? Nós temos uma incrível mania de no planeta falar do meu dinheiro, minha casa, inclusive meu marido, minha esposa. Nem isso é seu. Eu sei que algumas pessoas vão se roer por dentro com essa fala, mas nem isso é seu. Quase nada que a gente coloca possessivo na frente te pertence. Seu filho não é seu, sua mãe não é sua, sua casa não é sua, eu paguei por ela, está no meu nome, não é sua. Tudo isso é um empréstimo, é algo temporário, que você está tendo a experiência. Em um determinado momento que a gente não sabe qual é, você vai ser chamado a devolver aquilo ali. Eu sei que isso é muito bonito de ser falado, não é tão simples de ser praticado. Mas por isso também que leva a muitos seres do planeta a, na hora da morte, ficarem agarrados lá, naquele caixão que não tem mais nada ali, naquele corpo que já não tem mais nem o que você achava que tinha, e não deixa o caixão descer, porque você está apegado às pessoas, você está apegado às coisas. Além disso, nossas virtudes pré-adquiridas, peguei o copo, não bebi nada, e aquelas que nos apropriamos naquela existência, naquela experiência, isso sim é nosso. As nossas virtudes são nossas. A inteligência que você desenvolve, a capacidade que você desenvolve, a todas as virtudes, isso é seu, e isso não tiram de você. Quando você passa para o outro lado, para outra dimensão, você leva tudo acumulado na sua memória. Primeiro na memória celular, mas a própria memória celular fica aqui. A memória sideral, a sua bagagem permanente, é que leva tudo isso registrado. O que mais que você leva? Qualidades morais. Isso você leva. Por isso que você lembra de muitas coisas, que você coloca em prática muitas coisas, que você tem a sensação que não aprendeu aqui. Porque você aprendeu aonde? Você aprendeu em outra existência. Você aprendeu em outro plano, em outra dimensão, em outro orbe. E aquilo permanece com você. Aquilo você não perde. O que deve ser evitado? O culto ao corpo. E uma coisa, culto ao corpo é diferente de zelo, tá? Você tem que ser zeloso. Não estou bloqueando aqui as pessoas que frequentam a academia. Eu faço academia, eu acho esse termo horroroso. Ninguém faz academia, você frequenta a academia. Fazer academia e ir lá construir com tijolo, botar ela para subir. Você frequenta a academia, mas o culto ao corpo, quando você exacerba, você começa a depender daquele corpo para tudo. Você começa a achar que aquilo ali é a única propriedade que você tem. Foi nada, gente, relaxa. É bom. É.
As pessoas espíritas, espiritualistas, todas preocupadas com o barulho lá fora. Então, o culto ao corpo é diferente do zelo. Você tem que ser zeloso, não pode ser negligente, tem que fazer tudo o que for possível para poder melhorar, mas o seu corpo é outra coisa que você vai deixar aqui. Essa forma, esse seu invólucro, você vai deixar aqui. O excessivo valor dado ao dinheiro. E só para lembrar, não existe compra de pedaço do céu. Não existe aluguel de parte nenhuma lá de cima. Até porque esse céu, ele não existe dessa maneira. Você não deixa nada reservado aqui. Você não pede para o seu Exu, para a sua pombagira, um cantinho lá em cima. Não é assim que se constrói nada. Você vai ascender, você vai ter o seu local baseado naquilo que você armazena, como eu falei antes, o seu conhecimento, suas qualidades morais. Não tem como comprar nada. Além disso, o apego ao que nos foi deixado por empréstimo. Então lembre-se disso. Nada do que a gente pensa que é nosso é realmente nosso. O que é seu são as coisas que estão embutidas em você, que não estão visuais, que não são físicas, que não são materiais. As 4 amarras que mais atravancam a ascensão dos seres são, de novo, o dinheiro, o poder, o sexo e a fama. Mais uma vez, tem que reiterar o fato de que nenhum dos 4 é o problema, tá? Você pode ter dinheiro, lute por isso, evolua, estude, trabalhe. Você pode ter poder, mas o poder é perigosíssimo. Todo grau de poder tem que ser muito regrado e muito equilibrado, para que você não pense que com esse poder você tem que massacrar os demais. Você pode praticar sexo, com certeza há um equilíbrio energético nessa lógica, só que todo sexo desregrado, descabido, ele leva a problemas. E fama. Você pode ser famoso. Tem vários famosos que são legais. Não é todo famoso, não é todo global que é problema. Mas a fama não pode arrastar você a acreditar que você só se resume àquilo ali. Ok? Em cima dessa lógica, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão de 2 verbos. O verbo ter e o verbo ser. O verbo ter traz para a gente a ideia de quantidade. E o verbo ser, a ideia de qualidade. A nós é permitido ter os 2. Trabalhar o ter e trabalhar o ser. Só que quando o ter é maior do que o ser, isso geralmente leva você a um mau uso da existência. Se você trabalha a ideia de ter demais e ser menos, você está levando tudo para o lado material. Quando o ter, que pode existir e deve existir, ele é menor do que o ser, aí você está caminhando para um bom uso da existência. Então se preocupe com aquilo que você constrói em você. Não se preocupe com aquilo que você acumula à sua volta. Tá? Então, mais ser e menos ter pode ajudar você na busca da sua ascensão. Vamos lá. O que pedir a Deus? Essa talvez seja a parte mais complicada, tirando a última, porque a última é um pedregulho. O que a gente pode pedir a Deus? O que a gente pode pedir ao Pai? Eu não gosto de chamar de Deus, eu gosto de pedir ao Pai, já expliquei isso aqui. Eu posso pedir dinheiro? Geralmente as pessoas pedem para ganhar na Mega Sena. Pede. Inclusive pede para ganhar na Mega sem jogar, o que é mais legal. Porque ele quer um milagre, é incrível. Eu não jogo, mas eu quero ganhar. Ou joga uma vez na vida, não. Mas você pode pedir dinheiro, não tem problema. Você pode pedir emprego? Pode. Você pode pedir. Você pode pedir saúde? Pode. Muita gente pede saúde. As pessoas pedem paz, pedem amor, pedem marido, pedem mulher, pedem casamento, pedem tudo. Nós seremos sempre atendidos? Essa é uma questão bem legal. Cuidado com o que a senhora vai responder. Nós seremos sempre atendidos? Seremos sempre atendidos. A questão é, nem sempre a gente é atendido como deseja. O problema é que quando eu quero dinheiro, eu quero ganhar na Mega. Quando eu quero amor, eu quero pegar a Xuxa. Quando eu quero saúde, eu quero virar um cara sarado, lindo, maravilhoso. Isso é saúde para mim.
Isso não é saúde, isso não é dinheiro, isso não é beleza. Vamos ver. Pediu dinheiro. Esses seres em geral vão oportunizar o seu ganho. Mas será que eu reconheço essa oportunidade? Você pede dinheiro, eles vão dar a condição de você estudar, se dedicar, horas e horas, dias e dias, anos e anos. As pessoas não querem isso. Você pede emprego, ele potencializa você para que você trabalhe. Mas em geral você não quer trabalhar. Você quer emprego ou você quer trabalho? As pessoas querem emprego, mas elas não querem trabalhar. Elas querem um grande cabide, em que eu fique lá alocado, sentado, bonitão, mas eu não quero trabalhar. Então isso é uma diferença fundamental. Ele pediu saúde. Os seres à sua volta possibilitam a você uma vida saudável, uma vida regrada, uma vida equilibrada. Será que eu quero essa trajetória? Será que eu quero comer bem? Será que eu quero realmente evitar bichinho? Será que eu quero fugir das coisas pesadas? Será que eu quero evitar de beber tanto? Comer tanta coisa grave? Não vou nem entrar nos detalhes aqui, que eu já falei sobre isso em outra palestra. Então, normalmente, eles dão as opções que você pediu. Só que eu não enxergo assim. Eu quero ganhar de mão beijada. Eu quero ganhar fácil. Peça, pois, força, resignação, discernimento, capacidade de escolher entre as opções que ele deu a você. Qual é o alcance vibratório da prece? Em geral, as pessoas fazem aquelas preces, orações, você pode chamar de reza, prece, oração. Para nós aqui é igual. Tem certos lugares que tem medo de um nome, de outro, trabalha só com a ideia de um, de outro. É tudo igual. Qual é o alcance vibratório da prece? Em geral, as pessoas acham que estão falando com Deus. Em geral, você fala no máximo com a galera que está à sua volta aqui. Seu mentor, seu anjo, seu Exu, que todo mundo quer fugir, sua pombagira. Esses seres são os que mais te ouvem. Até porque o alcance vibratório da nossa prece, em geral, é baixinho. Ele é de um nível assim, vai no teto. Eu não tenho como chegar lá em Deus. Eu não chego em Avona, Ilha do Paraíso. Eu não chego na fonte. Eu não saio daqui. Porque eu não me dedico para isso. Eu não medito, eu não respiro, eu não me concentro, eu não estudo para ter cabedal vibratório que me permita fazer uma prece tão poderosa. Então não imagine que você vai só porque ajoelhou no pé da cama e juntou as mãos e repetiu aquelas mesmas orações de sempre de maneira decorada, você vai falar com Deus. Você vai falar com alguns seres que serão intermediários dele, que serão mensageiros dele, que são esses seres que vão oportunizar a você a condição daquilo que você pediu, da maneira como deve ser para você. Uma outra coisa que acontece, que leva a gente a não receber aquilo que a gente acha que é nosso, é porque aquilo não te pertence naquela hora. As pessoas pedem para ser ricas, e elas vieram a esse planeta para ter problemas nesse sentido, e tem que passar por aquilo. As pessoas pedem para ficar com alguém. Naquele momento, o melhor para ela era ficar sozinha, e ela não entende. E a saúde é outra questão muito importante. Toda vez que nós somos alocados com limitações de saúde, é para que a gente pare e repense. Seja uma saúde que coloque você de cama, ou uma breve gripe que interrompe o seu dia. É para você parar e repensar. O que será que eu fiz? Onde será que eu errei? O que eu poderia ter feito melhor? Toda parada, todo freio que o plano espiritual traz a nós, deveria, nós não fazemos em geral, mas deveria nos levar a parar e pensar. Tem um filme chamado A Volta do Todo-Poderoso, em que o pai, é o Morgan Freeman, vocês devem lembrar, em que o pai negro, aliás é um filme maravilhoso por essa questão, são os dois melhores deuses que eu vi até hoje em filme, é a deusa negra do filme A Cabana, e o deus negro desse filme, A Volta do Todo-Poderoso. Ele ressalta que quando nós pedimos algo a ele, tá? A fala do filme, estou repetindo a fala do filme. Ele oferece a oportunidade para que nós atinjamos esse algo. E é assim que funciona. Essa é a lógica. Quando você pede qualquer coisa para qualquer ser além da matéria, ele oferece a oportunidade. E por que eu citei o detalhe do Deus negro? Porque é mais uma quebra de paradigma. Deus não tem cor.
Ele não é negro, mas ele também não é branco. Ele não é louro, ele não tem barba. Deus não tem corpo. Deus não é dessa maneira que a gente acha que ele é. Então quebra mais essa ideia de que Deus... Você está fazendo o contrário. Deus não é a sua imagem e semelhança. É você que é a imagem e semelhança dele. E essa foi outra coisa errada que passaram para vocês. Nós não somos imagem e semelhança um do outro como corpo. É uma questão de partícula. É questão de chispa. É uma questão de divino. A última parte. Hoje foi rápido, né? Olha, consegui. Nessa última parte, foi bom que vocês chegaram logo agora, mas é a última parte. Mas a última parte, ela é muito importante para que a gente pense o seguinte. Tentem não se ofender com o que eu vou falar aqui para vocês. Porque essa última parte da palestra, ela vai trabalhar em nós a questão de o que é acesso e o que é oportunidade na visão de nós humanos desse planeta hoje. Quando se tem a oportunidade de furtar 50 centavos tirando xerox da máquina do trabalho, não se perde a oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$5 levando para casa a caneta da empresa, não se perde a oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$25 pegando uma nota fiscal mais alta na viagem a trabalho para obter reembolso, não se perde a oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$30 de um artista comprando um CD ou DVD pirata, não se perde a oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$250 comprando uma antena que acessa todos os canais, GatoNet, não se perde a oportunidade. Quando você tem a oportunidade de furtar R$450 da Microsoft baixando um Windows pirata em site ilegal, não se perde a oportunidade. Quando você tem a oportunidade de furtar R$2.000, olha que eu estou aumentando o valor, né? Vamos até onde com isso? Escondendo o defeito do seu carro na hora da venda, não se perde a oportunidade. Muitos não perdem nenhuma oportunidade. Devolvem a carteira, mas furtam o dinheiro. Sonegam o imposto de renda. Dão um endereço falso em cadastro para obter benefícios aos quais não tem direito. Se você trabalhar no governo e cair no seu colo R$1 milhão, você vai perder a oportunidade. O problema não está em 18 ou 20 políticos corruptos. Eles são um reflexo de 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes de um planeta, né? Oportunistas, não políticos, que se creem injustiçados. Políticos de hoje são oportunistas de ontem. E se essa roda sem ética não for modificada, nunca seremos realmente honestos e justos. Então isso é para todos nós pensarmos. Eu citei alguns exemplos. Aqui tem Light, SEG, bujão de gás, condomínio, aluguel, entre várias outras coisas que a gente conhece quem faz, sabe quem fez, mas nunca pensa na gente. Então aqui a gente citou várias questões que mostram que os problemas não estão somente nos outros. A gente não nos oportuniza. E qualquer acesso que você tenha para fazer alguma coisa que é menos errada, menos feia e menos ruim, eu vou lá e faço. Então todos nós erramos na mesma medida. É muito fácil acusar político de corrupto. É muito fácil acusar partido. Todos eles têm problemas, todos, de todas as bandeiras. Só que nós embandeiramos algumas coisas em nossas existências que a gente acha normal, bonito, porque é pequeno, porque é menor, porque acho eu que não afeta tanta gente assim. Afeta do mesmo jeito. Então, para a gente realmente achar que é justo, honesto e bom, e querer discutir o bem material do outro que eu não tenho, primeiro eu tenho que tentar seguir disso aqui que eu falei. Se todos vocês que ouviram isso podem me dizer assim, eu não fiz, nunca fiz nada disso, parabéns. Junte-se a Yogananda e Sai Baba e acoplem-se a Ganji e ascendam com Jesus Sananda. Agora, entrando na questão do merecimento, é claro que, dependendo do merecimento de cada ser,
ele vai ser oportunizado um pouco melhor. Ele vai poder ter aquilo mais claro, ter aquela realização mais tranquila, como um concurso, como um emprego bom, como um nivelamento excelente em determinados lugares. É claro que, mas o próprio merecimento é conquista sua. O merecimento não foi assim um sorteio, que você foi sorteado no merecimento. Você conquistou. E por mais que pareça naquela distância que a pessoa não fez nada, isso é uma bagagem sideral. Aquilo vem acumulando na bagagem dele há muitas existências. Então ele hoje tem merecimento suficiente para que aquela oportunidade lhe seja dada. Até aquelas pessoas que a gente acha que nasceram virados para a lua, né? A gente tem essa condição injusta de julgar o outro. Eu sempre que sou mais pobre, acho que o cara que é mais rico que eu, ele se deu bem, ele teve herança, ele deu sorte, e sempre eu só que trabalho. A gente tem que inverter um pouco isso. Parar de julgar o outro e achar que o outro só teve sorte. Até uma herança tem a ver com merecimento. Até alguma coisa que você pense que ele não trabalhou por aquilo e que ganhou, tem a ver com merecimento. Você não está vendo o merecimento. Você não precisa enxergar tudo, mas ele existe. Da mesma maneira como você acha que alguém está se dando bem e não merecia, se aquilo realmente for verdade, ele vai colher com aquilo ali futuramente. Aí entra os problemas que você tem aqui de corrupção, de roubo, de tudo que a gente usurpa, você vai ser guindado a pagar, eu não gosto muito desse verbo, mas acaba que nessa hora é necessário, com aquilo ali. Não nessa existência, mas em outra ou em algum momento, você vai colher aquilo que você produziu de maneira errada. Tá? Era isso? Alguém mais? Não? Então vamos fechar. Fechando nossos olhos, rapidamente iniciando de novo aquelas respirações, só para a gente fechar, não vou ser longo. Vamos agradecer aos guias, mestres e mentores, às ordens, conselhos e todos os grupos que já estavam aqui antes e que continuam conosco, a oportunidade da vinda nesse local para trocarmos um pouco de informação e, quem sabe, buscarmos um pouco mais da caminhada na nossa ascensão. Vamos então dizer novamente todos juntos o nosso Kam Sham Pham. Kam Sham Pham. Kam Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hariom 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 Kara.